Mais de 150 empresas em Angola fecharam as portas, foram à falência no primeiro semestre de 2025. De janeiro a junho, em 2025, mais de 150 empresas. Sem contarmos com as empresas que não declararam falências. E atenção, se você, a sua empresa foi à falência este ano ou ano passado e não foste declarar as finanças ou o guichê único de empresa de que estás também encerrado, saiba que estás a somar impostos, estás a fazer dívidas. Portanto, é melhor ir para lá correr amanhã de manhã, segunda-feira, claro, e solicitar claramente aqui uma declaração de insolvência, se faz favor. E, dentre as causas, aqui a matéria aponta a perca no poder de compra, angolanos não têm dinheiro, poder comprar vários serviços, agressividade fiscal, muito imposto muito caro, desvalorização do Kwanza e o ambiente de negócio, matéria que aponta essas causas. E fala-se também que as empresas que mais faliram no ano passado, ou este ano, são as empresas ligadas ao comércio, vendas de bens de consumo, como alimentação, a prestação de serviços, indústrias e algumas empresas financeiras, como seguradoras, banca e por ali, casas de câmbio, por ali. E disse também que se essas empresas que se encerraram tivessem empregado, ou se empregaram pelo menos cada 5 empregados, Angola perdeu, nos primeiros 6 meses, 790 postos de trabalho. A taxa de desemprego quer dizer que no ano atual, comparando ao ano passado, aumentou. Fala-se aqui de um aumento de falências de 107% em comparação ao ano 2024. Quer dizer, se nós tínhamos uma taxa de inflação A, hoje passou para A mais X. Ou A mais, nesse caso, 170 desempregados. Situação complicada. Ponto. E falaremos aqui claramente das possíveis soluções. Também aqui analisaremos claramente as causas dessas falências. E antes de tudo, quero te pedir, por favor, faz like neste vídeo, subscreva, ativa as notificações. É possível sim resolver esse problema? É possível resolver esse problema. Como é que se explicam essas causas? Também falaremos aqui. Qual é o papel das empresas, qual é o papel do Estado, qual é o papel das famílias, para que esses números não continuem a aumentar. 150 empresas de janeiro para cá, até não são tantas, okay? Não é lá muito, é muito comparando ao ano anterior. Okay? Porque no ano anterior, fazendo aqui a comparação, diz que, segundo a matéria, o número aumentou para 150%, 170%, 107%. Ok? E tudo que a gente diz que é muito ou pouco é em função da quantidade de empresas que existem, empresas que foram abertas em 2025 e a comparação com o ano anterior. Logo, só para este ano não são muitas empresas, mas se compararmos ao ano passado, é muito, porque fala-se de um aumento em volta dos 107%. Ponto. Faz like, meu chefe, se faz favor, partilha esse vídeo, ativa as notificações para não perderes o próximo vídeo. Faça like. A maior parte do pessoal que vê esse vídeo não faz like, ok? Um dos nossos inscritos aqui no canal já disse, Joaquim, no teu canal tem muitos intrusos, o pessoal vem, vê os vídeos, não faz like, porque ele comparou o número de visualizações aos números de likes. 1000 visualizações, 100 likes. Só 100 pessoas fizeram like das 1000 pessoas que viram o vídeo. É impossível, mas é possível aqui no canal porque acontece. Portanto, vamos lá quebrar esta má energia. Faz like agora, se faz favor. Vou mostrar aqui ao capeta que nós vemos e fizemos like. Yeah? Porque também você não é escravocrata, você quer pagar o meu salário e eu fico muito contente com essa sua contribuição. Não fica nervoso, não fica triste por eu estar aqui a bater na mesma tecla. Faz like. É importante, porque é meu salário. Yeah? Desculpa, se você é empresário, o teu colaborador está a pedir salário, ficas nervoso, calma aí, então não podes ter empregados. Eu, por acaso, quando o pessoal que trabalha comigo, Joaquim, está a demorar, eu não fico nervoso, eu fico preocupado em despachar logo a situação. Às vezes não consigo por questões financeiras, técnicas, né? O banco, ou que tal, ou a pessoa que tem que pagar não está a conseguir, eu fico preocupado porque não estou a conseguir pagar a tempo. E não fico nervoso, aliás. É uma benção quando você tem alguém que trabalha para você, meu. Isso é uma benção, meu. Quando você tem alguém que trabalha para você, e quanto mais trabalhador você tiver, mais benção você tem. Você é um escolhido, meu. Ter alguém que trabalha para você, paga salário, é uma benção, é para estar feliz. O dia de pagar salário é para você ficar feliz. Estou a pagar salário. Pogas, meu. Isso é uma benção daquelas grandes. Agora, por quê? Você alimenta famílias, quer dizer, estás a contribuir para o crescimento da economia, ok?
E quer dizer que estás a ganhar mais dinheiro também, porque ninguém paga salário sem ganhar menos dinheiro, ok? As pessoas que ganham menos dinheiro são aquelas que recebem salário. Os que pagam salário têm mais dinheiro. Quer dizer, eu não tenho mais dinheiro, né? Mas o facto de saber que tenho aqui um editor, eu tenho ali uma secretária, isso é bom, isso não é de que um gajo foi abençoado. Se você tem trabalhadores, pague salário com muita felicidade, com muito amor, porque você é um abençoado. Imagina como está agora os jovens, os senhores que têm as suas empresas falidas. Estão a chorar por eles próprios, mas também estão a chorar pelas mais de 790 famílias que perderam o trabalho. Portanto, pagar salário é uma bênção, uma alegria, uma felicidade. Alegra-te. Pagar imposto, então, é melhor ainda. Porque quem paga imposto, tranquilo, é porque a empresa está a render, está a pagar salário, está a contribuir para os custos do Estado. Porque agora, o Estado agora vai aplicar um dia, aplicar um não vai, já é problema do Estado. Mas você é uma pessoa abençoada, peculiar, particular, única quando você paga salário, paga impostos. Porque nem todos têm esta oportunidade. Ponto. Não estou a falar muito aqui. Vamos aqui voltar para o tema antes que eu me perca. Ponto. Dentre as causas, não é? Vamos aqui analisar assim muito rápido, tem ambiente de negócio, né? Que é o conjunto de situações que o país vive sobre abrir empresas, gerir empresas, pagar impostos, tempo de carência, segurança, água, energia, internet, custos vários, burocracias, tudo que envolve os negócios chama-se ambiente de negócio. E quando há dificuldades, não tem energia, tem que comprar geradores, não tem água, tem que chamar uma cisterna, não tem internet, ou está muito lenta, ou preciso contratar um segurança, aumenta os meus custos. Preciso tratar agora um documento, preciso exportar, preciso importar, há muita burocracia. Eu já tenho aqui o tomate pronto para exportar, documento só A, B, C, D, o tomate estragou. Ou então tem que conservar o tomate em um frigorífico, o frigorífico trabalha com grupos geradores, combustível subiu, nossa prevenção ao combustível. Todo esse aparato que envolve os negócios chama-se ambiente de negócio. Okay? Desde a dificuldade ou a facilidade de importar, exportar, conseguir divisas, eu abrir um negócio, criar parcerias, criar sociedades, tudo isso, segurança, e não, água, energia, tudo isso claramente faz parte do ambiente de negócio. Se há dificuldades várias no ambiente de negócio, claramente vai afetar na venda, vai afetar nas compras. Ponto. Depois, a agressividade fiscal. Não é? Angola está a fazer um esforço de ir claramente, ir diversificando a economia, buscando dinheiro no bolso dos empresários, no bolso das famílias, mas não podemos ser cegos às dores dos empresários. Não podemos ser cegos às dificuldades macroeconómicas e geopolíticas que a gente vive. Okay? Porque nós estamos a importar da Europa, da América, da China, lá fora há agressividade fiscal, lá fora também há conflitos, o petróleo está como está, e precisamos aqui, ao aplicar impostos, analisar também os impactos exógenos. E tem mais, qual é o tempo de carência que nós damos às empresas, qual é a taxa de imposto sobre vários serviços, até que ponto nós podemos dar um alívio fiscal em certos setores. Há empresas que precisam de alívio fiscal, há empresas que precisam disso. Por exemplo, temos uma única fazenda no Nambuangongo que produz, por exemplo, bastante tomate. É a única empresa que produz tomate, conserva tomates, exporta tomates. Nós temos que proteger essa empresa. Como? Subsidiando o combustível para aquela empresa, para aquela fazenda, fazendo esforço para que chegue naquela fazenda rede elétrica pública, né? Alívio fiscal, reduzindo imposto para aquela empresa, ou então zero imposto para do período X. Há empresas que precisam ser protegidas, porque quando elas falem, elas criam custos altos dos serviços que vendiam, criam muito desemprego, ok? E depois fica difícil repormos aquilo que aquelas empresas faziam. Há empresas que precisam de ser protegidas. Logo aqui, o Ministério das Finanças, que está a fazer o trabalho de sensibilização para que as pessoas possam legalizar as suas empresas, mas tem que olhar para esse cenário ali. As que já existem precisam ser protegidas. Ok, nós, a AGT, queremos que mais empresas possam entrar para o sistema financeiro, para o sistema fiscal, assim pagar imposto e nós temos mais dinheiro. Boas. E as que já existem? Qual é a preocupação da AGT com as que já existem? Também tem que haver um plano para essas empresas, para não falirem, porque já tem, as ovelhas que nós já temos não podem sair. Estamos sim à procura da ovelha perdida, que são as empresas que estão fora do sistema financeiro, boa, ou do sistema fiscal, boa. Mas as ovelhas estão lá na fazenda. Estamos a alimentá-las bem, estamos a cuidá-las bem, tem dias de sol, ou todo dia estão embaixo das chapas. Portanto, depois tem aqui a questão ligada ao poder de compra, isso é um problema já macroeconômico, porque se as famílias não têm poder de compra para compra de entretenimento,
compra de, vai lá, mais um carro, mais uma bicicleta para os filhos, um presente para os filhos, uma boneca, né, férias. Claramente há serviços vários que vão ter que morrer. Os carros, a hotelaria, né, os serviços terciários, por exemplo, o entretenimento, tudo coisa as construções. Nós que construímos nossas casas por via da autoconstrução, dificilmente, pouquíssimos angolanos querem casa, pensam em comprar casa. A maioria pensa em comprar terreno, construir. Pouquíssimos angolanos que querem comprar casa pensam logo em um apartamento, vou comprar uma casa, ou uma vivenda, não. A maioria pensa em comprar terreno e construir. E comprar terreno e construir significa que eu vou precisar depender do meu salário ou dos meus ganhos vários. E se o que eu ganho só se dá para comer, então não vou construir, não vou comprar terreno. Até já comprei terreno, já comecei a obra. Como é que vou construir? Porque eu ganho gasto. Logo, o mercado de construção civil, aqueles que vendem chapas, vendem ferros, vendem cimento, vendem prego, vendem madeira, os pedreiros ficam sem trabalho. Porque aquele que devia comprar nossos serviços, nossos bens, o que ele ganha só dá para comer. Logo, essa questão da perca de poder de compra tem a ver com a desvalorização do Kwanza. Porque as empresas que vendem bens de consumo, comida, elas importam. E quando o Kwanza desvaloriza, elas precisam gastar muito Kwanza para importar aqueles produtos. Se eu gastei muito Kwanza para importar, vai lá, uma cebola de fora, para importar uma cebola, estou aqui em redundância, vou vender a cebola mais cara. Os preços aumentam e o Kwanza se desvaloriza, né? Nós precisamos comprar, vai lá, 2 peixes ou 2 tomates a 500 kwanzas, 3 lambulas a 250 kwanzas. É claro que o dinheiro não chega. O salário é o mesmo, no salário vai cada vez mais perdendo o poder de compra. Aliás, aqui uma matéria que diz que desde 2003 a 2025 o salário dos angolanos perdeu 21% de poder. Também está aqui nesta matéria que eu claramente convido a ler depois de ver aqui este vídeo. E, no entanto, em relação à perca de poder de compra, isso aqui só se resolve com a produção interna, para que o Kwanza ganhe robustez. Não é? No momento em que nós precisarmos menos do dólar e do euro, o Kwanza vai se valorizar. Por quê? Porque vamos procurar pelo menos euro, pelo menos dólar, e o Kwanza ganha seu valor. E em contrapartida, o dólar, o euro, o rand desvalorizam, porque aquilo que a gente menos procura começa a perder valor. Aquilo que a gente mais procura começa a ganhar valor. Nós temos Kwanza, todos nós queremos dólar e euro, o dólar e euro fica raro. Raro é caro. Por isso que o diamante é caro, por isso que o ouro é caro, porque são raros. Para perceber a questão. Porque se o ouro e o diamante a gente encontrasse na próxima curva, não era tão caro assim. Um anel de diamante não seria tão caro assim. Um anel de ouro não seria tão caro assim. Por que é caro? É caro porque é raro. Portanto, quanto mais Kwanza existir e menos dólar, quanto mais dólar existir e menos Kwanza, mais Kwanza fica valorizado. Ponto. Então, a valorização do Kwanza depende apenas da produção nacional. Da independência do Kwanza. O Kwanza é uma moeda que ainda está a lutar pela sua independência. E já há muitos anos. Ainda vai conseguir, quando tivermos em Angola cada vez mais tudo o que precisamos para comer e viver. Ponto. As empresas que mais foram à falência: comércio de bens, prestação de serviços, indústria e financeiro. Tenho aqui uma dica que também contribui muito para que as empresas vão à falência. É que nós entramos desde 2020, entramos na era do empreendedorismo, um grande conceito do empreendedor, que é empresas, que tal, queremos ser empreendedores. Mas também, claro, né, com a internet, as páginas, aquelas brasileiras que falam de empreendedorismo e não só, cada vez mais vão chegando informações sobre empreender. E depois também vem aqui a AGT nos convidar para legalizar as empresas. O que acontece? Um jovem pensa em criar uma agência, né, um escritório de contabilidade. O que ele faz? Conseguiu 500 mil kwanzas, comprou um computador, comprou um programa de contabilidade, ele até é formado em contabilidade, também é contabilista, também é certificado. O que ele fez? Comprou um computador, o escritório mesmo em casa lá dos pais, okay? Comprou uma impressora, pagou uma subscrição do programa de contabilidade, vai logo ao guichê único de empresas, legaliza a empresa. Okay? Portanto, esse jovem, claro, tem um tempo de carência para não pagar impostos, mas ele começa a sua empresa com cliente zero. Ele agora primeiro cria empresa, depois procura clientes. O que acontece? Em pouquíssimos casos, você consegue clientes. E quando consegue, são 1 ou 2. E esses 2 clientes, se forem à falência, também vai à falência. Portanto, eu estava, por acaso, ontem a partilhar com o pessoal da comunidade. A dica é, first sell and then
create your enterprise. First sell and then create your enterprise. Primeiro vende, depois cria a tua empresa. Primeiro vende, depois cria a tua empresa. Eu, Joaquim, quero criar uma editora. Ok. Primeiro tem que escrever livro, vender livro, conhecer experiências várias, fazer trabalhos de revisão, edição, impressão, venda de livros, promoção de livros de várias pessoas, no off, na informalidade. Quando eu perceber que tenho um número de clientes suficientes e nem sequer eu sozinho consigo lidar com a demanda, o que é que eu faço? Contrato uma pessoa. Ainda não legalizo. Porque eu não legalizando, estou a evitar pagar impostos. O que estou a dizer aqui não é correto. As finanças estão a me ouvir, podem... Joaquim, você está a promover a ilegalidade. Não, eu estou a promover que amanhã surjam empresas robustas. Eu preciso primeiro ter 2, 3, 4, 5 clientes, um volume de vendas até X, vai lá, vamos falar para o caso da Angola, até 1 milhão de kwanzas, no off. Chega uma altura que as pessoas que trabalham comigo precisam ser legalizadas, precisam pagar a segurança social, precisam pagar imposto de trabalho. Nesta altura, porque também eu não posso ter funcionários a pagar os salários e não contribuir para a segurança social, e consequentemente vou ter que pagar depois IRT. Né? O que acontece? Eu, tendo clientes, tendo volume de negócio, tendo um estofo para que se eu perder clientes, consigo viver durante os próximos 6 meses, aí vou e crio minha empresa. Eu tenho que criar a empresa em passo seguro. O que muitos de nós fazemos é, tenho a ideia, vou ao banco, peço-me empréstimo, empreendo. Vais falir, meu. First Sell. Quem escreveu esse livro? Como é que ele se chama? Já não me lembro certo. Quem escreveu esse livro? Escreveu pela sua experiência. E, como dizia o sábio, todos os problemas do mundo já foram escritos. As soluções estão nos livros. Por isso que é importante ler. Quando você lê, tu estás a ler a experiência de vida do outro. Ou então daquele que ele viu. Quem escreveu esse livro é alguém que, primeiro, criou uma empresa, bateu com o cara na parede. Por quê? Porque ele não criou clientes vários antes de legalizar a empresa. Porque depois tu crias uma empresa e temos aqueles que alugam espaço no shopping ou numa rua principal, tem custo de aluguer muito alto, funcionários, que já tem 4, 5 funcionários, que é a loja mais luxuosa possível, internet paga já o pacote mais caro possível, depois de tantos custos e não tem cliente. Começa a procurar cliente, não consegue cliente, às vezes consegue também é um cliente que não paga a tempo certo, e às vezes o cliente é o Estado que também tem problemas vários a nível de orçamento e não só, também a nível de pagamento, ou então, como é que diz? Fala de saque, né? Saques, ordem de saques, que demora várias ordens, administrador, governador, ministro, presidente, ministro das finanças, até o dinheiro sair, os empresários, os empregados, estão aí a querer acabar contigo. Portanto, primeiro vendas, ok? No WhatsApp, no Instagram, no Facebook, depois claramente cria empresa para que assim possas contribuir melhor para o país. Não o país registra a empresa, fica feliz, tem pessoas empregadas, depois de 6 meses fechas. Não adianta. Então é melhor vender no office 6 meses, 7 meses eu criar a minha empresa, porque essa empresa tem muito mais tempo de poder valer do que antes. Não tenha a ilusão de ter um NIF que começa com 5, não tenha a ilusão de começar a empresa logo, quando sabes que não estás seguro. Só mesmo porque se cresceu, não faz isso. O país precisa de empresas longas, robustas, acima de tudo, empresas sustentáveis. Esse país precisa. Okay? Claro, o Ministério das Finanças quer cada vez mais que a gente legalize, a gente quer, é verdade, entende-se muito bem, mas o país precisa de empresas fortes, porque cada vez que surge uma empresa e emprega a pessoa, isso é a esperança de muitas famílias. Eu consigo um emprego, uma empresa que foi criada agora. Para mim, essa empresa é minha esperança de vida, de mudança de vida. 6 meses depois, a empresa vai à falência, eu perco toda a esperança. E não é só uma pessoa que fica perdida, é uma família toda que fica perdida. Okay? Se eu estivesse a trabalhar no off, aquela empresa, claramente, aquela família, se calhar estava a trabalhar para outra empresa, não a minha. Okay? Portanto, precisamos dessa calma e de nos compreendermos que o país quer empresas longas. Agora, tem aquelas pessoas que criam logo serviços, né, que é para venderem para empresas e as empresas exigem que sejam legalizadas. Há muitas formas. Várias finanças, poucas informações. Eu quero vender um serviço, mas não quero criar empresa. Qual é outro caminho? Em Portugal existe aquilo que chama de abrir atividade. Quando você não quer ter contabilidade organizada, não quer criar uma empresa, mas quer vender serviço para empresas, há vários caminhos. E nada melhor do que você ir ao Ministério das Finanças, perguntar, explicar, ok? Para melhor trabalhar, até vendendo serviço para grandes empresas, sem precisar criar empresa.
ok? Porque senão depois vamos sempre cair nesses números, ok? Que não agradam a ninguém. Esse número aqui é assustador, comparando ao ano passado, fala de 104% de aumento de falências, o que não é bom. E claramente aqui o Estado tem também a sua obrigação e também o empregador tem a sua obrigação, o empresário tem a sua obrigação. Falei aqui de várias obrigações, a nível do Estado, a nível dos empresários. Espero ter ajudado. Estamos juntos, faz o like, subscreva. Qual é a tua opinião em relação a essa matéria? E que Deus abençoe como sempre. Amém.